Bom dia, irmãos. Nós estamos nos preparando para o nosso culto e eu vim lembrar os irmãos de tirar aquela foto bacana para montar o nosso mosaico no final do dia. Por favor, envie as suas fotos para o Álvaro ou para o pastor Tiago até às 16h. Muito obrigada e um bom culto. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Nós estamos transmitindo esse culto ao vivo, respeitando as normas estabelecidas pelas nossas autoridades locais. Logo após o término da mensagem, nós estaremos então celebrando a ceia do Senhor. Se você deseja participar conosco, já prepare, já deixe preparados os 2 elementos da ceia, o pão e o suco da vide. Salmo 100 vai dizer assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu queria fazer um destaque no versículo 2 que diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Que nessa manhã você possa prestar culto ao Senhor com muita alegria. Louve ao Senhor através das músicas, louve ao Senhor através das orações, louve ao Senhor através da palavra que será ministrada. Ao som do piano, prepare o seu coração e a sua mente para cultuar o Deus vivo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Romanos, capítulo 12, versículos do 9 ao 10 vão dizer assim: o amor deve ser sincero, odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
e 17. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O versículo 18 vai dizer assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Jesus, pastor amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas iremos evitar, em paz nos desejamos teu celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por fraterno amor, humildes perdoando as falhas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. 133, 1 vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Jesus, querido mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Quanto carecemos de auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. A minha palavra aqui é de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que está acontecendo no nosso meio. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa crise, a nossa igreja não parou. Pelo contrário, ela está funcionando a todo vapor. Diariamente nós temos o nosso devocional chamado Casa de Oração. Todos os domingos nós temos o nosso culto público às 10h30 da manhã, que está sendo transmitido via internet. Os ministérios estão funcionando de forma online. Então eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por você que tem se voluntariado, que tem entrado na linha de frente. Eu sou grato a Deus por você que tem orado por nós, que tem orado por essa igreja, que tem orado pelas famílias da nossa igreja. Eu sou grato a Deus por você que tem contribuído com os seus dízimos
e com as suas ofertas. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de contribuir. Eu tenho aqui um relatório da Quarentena Solidária. A Quarentena Solidária também está funcionando e funcionando a todo vapor. Somente essa semana nós entregamos mais de 388 marmitas. Nestes últimos 2 meses, nós entregamos mais de 3.080 refeições. Deus seja louvado por isso. A Quarentena Solidária também tem fabricado máscaras, entre outras coisas. Hoje, a minha palavra é de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio e gratidão a Deus por sua vida, que tem segurado as cordas de alguma forma, ou se voluntariando, ou orando, ou contribuindo. Continue, não pare. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim para sempre há de ser. Tu somente
eu gostaria de convidar você, nesse momento, a interceder pelos pedidos de oração do nosso boletim. Vamos orar pelos pedidos que estão lá? Lembre-se daquelas pessoas que têm compartilhado os seus pedidos de oração, as pessoas que estão necessitadas. E nesse momento, se você não souber todos os pedidos que estão lá, você pode orar pelas pessoas que você vai lembrar. Vamos orar. Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, Deus, a nós como benefício das tuas mãos, Pai. Mas como disse essa canção, Pai, sendo os meus dias bons ou maus, nós sabemos que a tua presença não falha e ela não muda, Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor as vidas das pessoas que mais têm necessitado, Deus, nesse momento, Pai. Quer sejam recursos físicos, Deus, como a saúde, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as pessoas que estão com falta de saúde, Pai. As pessoas que estão doentes, Pai, acamadas em um leito de hospital, Pai, ou até mesmo em casa, Senhor. Nós colocamos elas diante do Senhor, Deus, para que o Senhor as cure, Pai, para que a tua boa mão esteja sobre elas, Deus, trazendo restauração, Pai, trazendo saúde, trazendo fôlego de vida, Pai, trazendo energia, Pai, a essas vidas, Pai, que elas possam sentir disposição nesse momento, Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor também as pessoas, Deus, que têm necessidade de um emprego, Senhor, que perderam, Pai, por causa não só da pandemia, Pai, mas perderam seus empregos, Deus. Pai, seja misericordioso com essas pessoas, Pai, abrindo-lhes uma porta, Deus, de emprego, abrindo algo para que elas possam fazer, Pai. Até mesmo, Deus, dando a elas criatividade para superar esse momento, Pai. Sê com elas, Pai. Nós colocamos a vida de todas as pessoas, Deus. Todos nós, Deus, que temos passado por esse momento de pandemia, Deus. Por esse momento de crise, Pai. Não somente na saúde, mas também politicamente, Deus. E financeiramente, Deus. Todos nós, Deus. Sê conosco, Pai. Nos livrando de qualquer coisa, Deus. Quer seja os nossos próprios descuidos e até mesmo, Deus, as nossas próprias inseguranças demasiadamente, Deus. Nos dê equilíbrio, Pai. Nos dê saúde emocional, mental e também espiritual, Pai. Nos abençoe, Pai, nesse culto, em nome de Jesus. Nós possamos te louvar e engrandecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. O cântico que nós cantamos, acabamos de cantar, diz: Tu somente és Deus. O Deus que nós servimos é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus fiel. Ele não nos desampara, Ele não me desampara, Ele não te desampara, creia nisso. Você não está só. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Milagres de Jesus. E nesta manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: de simpatizante a filho de Deus. De simpatizante a filho de Deus. Para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Lucas capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Assim diz a boa, infalível e suficiente palavra do bom Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, e quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo
será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo restabelecido. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa manhã, queremos ouvir a tua voz. Apenas a tua voz, Senhor. Que possamos, Deus, refletir sobre qual a nossa posição diante do Senhor. E que possamos, Deus, sair daqui dispostos a colocar em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. De simpatizante a filho de Deus. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã é: qual a sua posição diante de Deus? Você é um simpatizante do Evangelho ou um filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Você é um simpatizante do Evangelho, alguém que se envolve com uma comunidade local, ou um filho de Deus, alguém que se comprometeu com Jesus, com seu reino e com a sua amada igreja? Qual é a sua posição diante de Deus? Você é um simpatizante do Evangelho ou um filho do Deus vivo? Voltando aqui para o texto, a figura central nessa história não é um gentil. Não é um judeu. A figura central nessa história é um gentil. Aliás, os evangelhos vão narrar 2 episódios onde Jesus ficou admirado por tamanha fé de 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram gentios. Nessa história, o gentil aqui era um centurião. O centurião era um oficial romano que liderava 100 homens. Este oficial, ele foi apresentado no texto como uma pessoa de grande caráter, como um homem de grande caráter, como alguém que se preocupava com o seu próximo, com alguém que se importou com o seu escravo, com o seu servo que estava à beira da morte. Ele se preocupava com o seu próximo, ele se preocupava com o povo judeu, ele era cordial com o povo, ele era honesto com o povo judeu. Esse homem era alguém que se preocupava com o seu próximo, ele se preocupou com Jesus, ele tratou Jesus com respeito. Diante do pobre rabino judeu, ele demonstrou reverência. Era um homem de grande caráter. O Evangelho de Mateus vai dizer que esse homem foi até Jesus, enquanto o Evangelho de Lucas vai dizer que esse homem enviou grupos de mensageiros até Jesus, mais precisamente 2 grupos. O primeiro grupo composto por líderes judeus de uma pequena sinagoga daquela cidade, e o segundo grupo composto por seus amigos. Então, diante dessa aparente discrepância, Carson vai tentar resolver o problema da seguinte maneira: a história de Lucas difere em alguns aspectos da versão de Mateus. Enquanto Mateus resume a narrativa, Lucas dá uma ênfase maior aos detalhes. Então, essa aparente discrepância é resolvida de forma prática e simples por Carson, quando ele diz, na verdade, Mateus resumiu essa história, enquanto Lucas contou com maiores detalhes. O fato é que esse homem
ele estava passando por uma transformação. A grande ideia aqui dessa perícope, a grande ideia aqui dessa narrativa, não se encontra no servo que foi curado, não se encontra nos líderes religiosos, se encontra em Jesus e no centurião, no encontro do centurião com Jesus. E é nesse encontro que nós vamos ver esse homem passando por uma transformação. Ele estava deixando de ser simpatizante para se tornar filho de Deus. Essa era a transformação que esse homem estava experimentando. Ele estava deixando de ser simpatizante para se tornar filho de Deus. Até aqui, esse centurião foi um simpatizante. Alguém que conhecia a cultura da comunidade religiosa, mas não do reino de Deus. Esse homem conhecia a cultura da comunidade religiosa, mas não conhecia a cultura do reino. A cultura do reino era algo novo. Jesus estava implantando o reino de Deus aqui na terra, um reino totalmente diferente daquele que os líderes religiosos estavam esperando, desejando. O reino que Jesus estava implantando não era um reino terreno, político, militar, e sim espiritual, uma nova cultura. Esse centurião, ele conhecia muito bem a cultura da comunidade religiosa judaica, mas ele não conhecia ainda a cultura do reino de Deus. Atente para o que diz o versículo 1 ao versículo 5a. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação. Para os líderes religiosos judaicos, aquele centurião, aquele oficial romano, amava a nação de Israel, amava a cultura daquela comunidade religiosa. Fritz Rienecker vai dizer que, como oficial romano, ele via e sabia o desprezo e o ódio que os romanos sentiam pelos judeus e vice-versa. Ele via e sabia o desprezo e o ódio que os judeus sentiam pelos romanos. Ele conhecia as deficiências do sistema religioso do seu povo, como também conhecia as deficiências do povo judaico. Ele observava a forma como os representantes religiosos judeus olhavam com desprezo para os pobres e gentios, mentiam e enganavam na busca pelo poder e status. Rienecker vai concluir dizendo que, por detrás da fachada suja e sombria do sistema religioso judaico, o centurião viu algo que o prendeu, a sua atenção, a fé dos judeus em um único Deus. O que prendeu a atenção daquele centurião não foi a estrutura da religião judaica, do sistema religioso judaico. O que prendeu a atenção daquele homem foi a fé dos judeus em um único Deus. A fé dos judeus atraiu a atenção daquele homem. Ele não olhou para a estrutura, ele olhou para a essência. Ele olhou para a fé dos judeus em um único Deus. Muitas vezes nós olhamos para a estrutura. Quando nós olhamos para a estrutura, nós nos decepcionamos. Nós precisamos olhar para a essência, nós precisamos olhar para Deus. O simpatizante do Evangelho é aquele que conhece a cultura da comunidade religiosa. É aquele que conhece a estrutura, mas não conhece a essência.
não conhece a cultura do reino de Deus. Por frequentar cultos e eventos de uma igreja, o simpatizante acaba conhecendo os pontos positivos e negativos da instituição. Por frequentar cultos e eventos de uma igreja, o simpatizante do Evangelho acaba descobrindo a forma de pensar, sentir, agir, se relacionar de um povo, acaba descobrindo como um povo expressa a sua adoração a Deus, acaba descobrindo qual o objeto da adoração de um povo. Por frequentar cultos e eventos de uma igreja, o simpatizante do Evangelho acaba conhecendo o livro sagrado utilizado por aquele povo e os desafios lançados por esse livro. Porém, enquanto não toma uma decisão, enquanto não assume um compromisso, continua sendo um eterno simpatizante. Um eterno simpatizante. Quantas pessoas vivem assim no nosso meio? Conhecem a nossa cultura, conhecem a nossa liturgia, conhecem o nosso livro sagrado, mas ainda não assumiram um compromisso com o nosso Deus. Ainda não assumiram um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Até aqui, esse centurião foi apenas um simpatizante, alguém que contribuía com seus recursos para a comunidade religiosa, sem entender o impacto dessa oferta no reino de Deus. É alguém que, de bom grado, de bom coração, compartilhava os seus recursos com a comunidade, mas não tinha noção de como esses recursos, usados por essa comunidade, poderiam ecoar para a eternidade. O versículo 4 e o versículo 5 vão dizer assim: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O texto vai dizer que aquele homem construiu uma sinagoga. Aquele homem construiu um local de culto para o povo judeu. Existe um ditado rabínico que afirma o seguinte: se alguém constrói uma sinagoga, também pertence à sinagoga. Aquele homem construiu a sinagoga, logo de acordo com o ditado popular rabínico, aquele homem pertencia àquela sinagoga, uma pequena sinagoga, que foi usada como palco para os ensinos de Jesus. Foi nessa sinagoga que Jesus monta a sua estrutura e começa a ensinar. Jamais aquele homem poderia imaginar que a sinagoga que ele construiu, aquela humilde e pequena sinagoga, pudesse ser usada pelo Deus vivo para ensinar o seu povo. Quantas igrejas foram construídas com a ajuda de amigos do Evangelho? Quantos terrenos foram comprados com a ajuda de amigos do Evangelho? Quantos templos foram erguidos com recursos de amigos do Evangelho? Quantos projetos foram desenvolvidos por a igreja com a ajuda de simpatizantes da fé? Há 4 anos atrás eu pastoreei uma igreja onde nós tínhamos um trabalho com crianças durante a semana. E muito dos recursos acabavam vindo de amigos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho, vizinhos da igreja que, ao conhecer o projeto, gostaram do projeto e decidiram contribuir. O senhor do bar contribuía com algo, a senhora da padaria contribuía com algo, o dono do mercado contribuía com algo, os vizinhos começaram a contribuir com o projeto que a igreja estava realizando. Amigos do Evangelho. Nós estamos aqui
realizando o projeto Quarentena Solidária. Quantas doações nós recebemos de amigos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho. Quantas pessoas vivem dessa forma no nosso meio. Amam contribuir com seus recursos por essa causa, mas ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Gostam de contribuir, são desprendidas ao contribuir, mas ainda não assumiram um compromisso com Jesus. Até aqui, este centurião foi um simpatizante. Alguém que, diante dos tempos difíceis, sabia que poderia contar com a comunidade religiosa, mas não tinha expectativa da eternidade. Alguém que sabia onde procurar ajuda diante dos seus dilemas dessa vida, mas não tinha pretensão nenhuma de conhecer o eterno ou de resolver o seu problema eterno. O versículo 3 vai dizer assim: ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. O escravo do centurião adoeceu. Para os romanos, os escravos, eles eram tratados como objeto, mas neste caso foi diferente. Esse centurião tratou o seu servo, o seu escravo, como um filho. Então, diante de uma necessidade com seu filho, ele vai procurar ajuda aonde? Aonde ele podia confiar, aonde ele se sentia bem, que foi nos braços da comunidade da fé judaica. Quantas pessoas vivem dessa forma no nosso meio? Diante da tempestade, diante do deserto, diante da dificuldade, procuram ajuda nos braços da comunidade da fé, mas até hoje não assumiram um compromisso com Jesus. Esse homem procurou ajuda na comunidade da fé. Quando ele procurou Jesus, ele não procurou o Deus Emanuel, ele procurou um rabino que era líder em sua sinagoga, porque ele se sentia bem, ele confiava nessa comunidade. Muitas pessoas são assim, procuram Jesus diante de uma necessidade terrena, mas ainda não assumiram um compromisso com Ele. Eu não estou dizendo aqui que você, simpatizante do Evangelho, amigo do Evangelho, tenha que deixar de frequentar os nossos cultos, tenha que deixar de assistir os nossos cultos. Eu não estou dizendo aqui para você, amigo do Evangelho, simpatizante do Evangelho, deixar de contribuir com os seus recursos por uma causa chamada Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de contribuir com os projetos realizados pela igreja. Eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir orações quando a situação está difícil, quando você precisa de ajuda. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem planos maiores para você do que ser apenas um simpatizante do Evangelho, um amigo do Evangelho. Deus deseja fazer de você um filho. Deus deseja tornar você um filho. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É projeto de Deus fazer de você um filho, tornar você um filho. Romanos capítulo 8, versículo 17 vai dizer: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Deus tem algo muito maior para você do que ser apenas um simpatizante, um amigo do Evangelho. Deus deseja tornar você um filho, de simpatizante a filho de Deus. Como se tornar um filho de Deus? Em primeiro lugar, reconheça a sua
atual situação. O versículo 6 e o versículo 7 vão dizer assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Enquanto os líderes judeus estavam contentes por aquele homem rico, influente na comunidade, de bom caráter, ser amigo da comunidade da fé, o próprio homem reconheceu a sua incapacidade de receber Jesus em sua casa. A sua incapacidade de receber Jesus em sua casa. Ele era um gentil. Era proibido um judeu entrar na casa de um gentil. Se ele entrasse, ele se tornaria impuro. E essa regra, ela acabava aumentando, se tornava mais severa quando se tratava de um líder judeu, de um rabino, de um mestre da lei. Em hipótese alguma, um mestre da lei podia entrar na casa de um judeu. Esse homem, ele reconheceu a sua incapacidade de receber Jesus em sua casa, mas ele também reconheceu que não era digno desse encontro. Enquanto os judeus estavam contentes que um homem rico, influente, de bom caráter, era amigo da comunidade religiosa judaica, enquanto os judeus estavam contentes de ter entre eles um simpatizante com um grau de conhecimento elevado, aquele homem reconheceu diante de Jesus quem ele era. Ele reconheceu as suas limitações. Certa vez alguém disse que muitos querem ser cristãos sem chamar atenção. Este homem resistiu ao encontro por se achar indigno. Este homem resistiu ao encontro por se achar indigno. Reconheça quem você é. Mateus capítulo 5, versículos do 3 ao 4 vão dizer assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Será consolado aquele que chora diante da sua atual situação. Chora porque reconhece a sua atual situação, e por reconhecer o quão pecador é, chora e é consolado pelo próprio Deus. Deus seja louvado pelo dinheiro que você tem. Deus seja louvado por sua influência em sua comunidade. Deus seja louvado pela pessoa de bom caráter que é você. Mas, perante Deus, todos nós somos pecadores e precisamos consertar urgentemente o nosso relacionamento com Ele. O conserto começa com uma confissão de quem somos nós. Somente Deus e você conhecem o seu coração. As pessoas, quando olham para você, elas enxergam o seu dinheiro. As pessoas, quando olham para você, elas enxergam a sua influência. As pessoas, quando olham para você, elas enxergam aquilo que você deseja passar. Mas somente Deus e você conhecem o seu coração. É preciso reconhecer quem de fato você é. De simpatizante a filho de Deus. Como se tornar um filho de Deus? Em primeiro lugar, reconheça quem você é. Em segundo lugar, reconheça o senhorio de Jesus na sua vida. O versículo 6 e o versículo 7 vão dizer assim: Pois eu também sou o homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Com essa fala, o centurião reconheceu que Jesus é o Senhor,
que reina sobre tudo e que toda a criação está debaixo de sua autoridade, está debaixo de sua palavra. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus. Deus decidiu amar você de forma espontânea. A única coisa que Deus espera de você é uma resposta a esse amor que Ele já doou a você. Apenas uma resposta. Essa resposta envolve reconhecer quem você é e reconhecer quem Jesus é. Nesta manhã, reconheça que Jesus é Senhor. Nesta manhã, reconheça que Jesus reina sobre tudo e que toda a criação está debaixo de sua autoridade, de sua palavra, inclusive a sua vida. Chega de ficar correndo atrás de instituições. Chega de ficar correndo atrás de pessoas. Chega de ficar correndo atrás de algo para satisfazer o vazio do seu coração, para satisfazer as suas necessidades. Reconheça quem é Jesus. Somente Jesus pode preencher o vazio do seu coração. A nossa declaração de fé, no site da Convenção Batista Brasileira, você vai encontrar nossa declaração de fé e vai ter um título dizendo Deus Filho. E ali então nós vamos encontrar quem é Jesus. E a nossa declaração vai dizer o seguinte sobre Jesus: Jesus Cristo, uma essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne na pessoa real histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo, expiando a culpa de nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. De simpatizante a filho de Deus. Como ser um filho de Deus? Em primeiro lugar, reconheça quem você é. Reconheça diante de Deus quem você é. Somente Ele e você conhecem o seu coração de fato. Em segundo lugar, reconheça quem Jesus é, o que Jesus fez por você. E por último, como se tornar um filho de Deus, aceitando a filiação pela fé. Você só vai se tornar filho de Deus se pela fé você aceitar a filiação. O versículo 9 e o versículo 10 vão dizer assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Nem todo mundo é filho de Deus, somente aqueles que aceitaram a filiação por meio da fé em Jesus. Aquele homem foi até Jesus buscar a cura para o seu servo, para o seu escravo. Além de receber a cura, aquele homem saiu da presença de Jesus com uma nova identidade, com uma nova perspectiva de vida. Agora ele não era mais simpatizante, agora ele era filho de Deus. Agora ele era filho de Deus. Agora ele fazia parte de uma comunidade.
a comunidade dos santos. Eu quero concluir contando um breve testemunho. No ano de 2008, tive a oportunidade de fazer missões no sertão do Piauí. E em determinado dia, eu tive a oportunidade de encontrar um senhor. Esse senhor estava bêbado, embriagado. E aquele senhor, então, ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu pude dizer a ele: eu vim falar do amor de Deus para você. Aquele homem riu, debochou. E depois de um certo tempo ele voltou e disse: então fale do amor de Deus para mim. Eu disse a ele: da maneira que você está, eu não falo. Eu vou te levar até a sua casa, você vai tomar um banho, você vai descansar, e eu vou voltar à tarde para testemunhar de Jesus para você, para falar do amor de Deus para você. Eu e um companheiro da equipe levamos esse senhor até a sua casa, entregamos esse senhor para a sua esposa, e comunicamos a ela que voltaríamos mais tarde. Aquela mulher começou a rir e disse: olha, não percam tempo de vocês aqui. Desde quando eu casei com meu marido, eu não vi ele um dia sóbrio. Ele bebeu todos os dias até aqui. Ele é músico, ele é gaiteiro de um prostíbulo, ele não quer nada com nada. Eu já me acostumei e ele não vai receber vocês. Depois de curar o porre, ele não vai receber vocês. Eu disse a ela: eu tenho um acordo com ele. Eu tenho um acordo com esse homem. Ele vai tomar banho, ele vai descansar. E à tarde nós vamos voltar. Nós voltamos e, para nossa surpresa, aquele senhor estava nos esperando. Nós falamos do amor de Deus para a vida daquele homem, e a partir dali, todos os dias, aquele homem passou a frequentar os cultos. Cultos nas praças, cultos nas casas, cultos no local aonde nós alugamos para implantar, ou melhor, para plantar uma nova igreja. Ele deixou de ser inimigo do Senhor e passou a ser um amigo do Evangelho, um simpatizante do Evangelho. Eu saí de lá no ano de 2008 mesmo, voltei para o Rio Grande do Sul, e a partir dali, uma vez por ano, eu ligava para os missionários para saber como estava o trabalho, e sempre quando eu ligava eu perguntava pelo fulano de tal, e a resposta sempre era a mesma: ele é um amigo do Evangelho, mas ele ainda não assumiu um compromisso com Jesus. No ano de 2012 eu tive uma surpresa. Quando eu liguei, um missionário muito contente testemunhou: o fulano de tal deixou de ser inimigo do Senhor, inimigo da lei dos crentes, passou a ser simpatizante do Evangelho, e agora ele faz parte do povo de Deus na terra. Ele tomou uma decisão por Cristo, ele assumiu um compromisso com Jesus. Hoje, ele é o gaiteiro de nossa igreja. De simpatizante a filho de Deus. Qual a sua posição diante de Deus? Você é um simpatizante do Evangelho, ou você é um filho de Deus por meio da fé em Jesus? Você é um simpatizante do Evangelho, alguém que se envolve com a comunidade local até certo ponto, ou você é um filho de Deus, alguém que assumiu um compromisso com Jesus, um compromisso com o reino, um compromisso com a igreja local? Qual a sua posição diante de Deus? De simpatizante ou de filho? Esse centurião era um simpatizante, alguém que conhecia a cultura da comunidade religiosa, mas não conhecia a cultura do reino. Este homem era um simpatizante, alguém que contribuía com seus recursos para a comunidade religiosa, sem entender o impacto dessa oferta no reino de Deus. Este homem era alguém que, diante dos tempos difíceis, sabia que poderia contar com a comunidade religiosa, mas não tinha expectativa nenhuma da eternidade. Como ser um filho de Deus? Reconheça quem você é. Como ser um filho de Deus? Reconheça quem Jesus é. Como ser um filho de Deus? Aceite, por meio da fé, a filiação. Qual a sua posição diante de Deus? Eu quero orar com você
que é um simpatizante, um amigo do Evangelho, alguém que participa dos nossos encontros, alguém que faz boas ofertas, alguém que procura Jesus em meio às necessidades, mas até hoje não assumiu um compromisso com Jesus. Eu quero orar com você e te incentivar a assumir esse compromisso no dia de hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua boa palavra, pelos Teus bons conselhos. Existem pessoas no nosso meio, Deus, que são simpatizantes do Evangelho, amigos do Evangelho. Nós somos gratos a Ti pela vida dessas pessoas. Nós somos gratos a Ti, Deus, por tê-las no nosso meio. Nós somos gratos a Ti pelo empenho, pela dedicação delas entre nós. Nós somos gratos a Ti pelas ofertas que essas pessoas depositam no Teu altar. Nós somos gratos a Ti, Deus, por essas pessoas que, quando diante de uma dificuldade, elas acabam recorrendo ao Senhor. Nós somos gratos a Ti pela vida delas, mas clamamos, Deus, que no dia de hoje elas possam assumir um compromisso com o Senhor, que elas possam reconhecer a atual situação delas, que elas possam reconhecer a Ti como o único e suficiente Salvador da vida delas, que elas possam, Deus, receber a filiação por meio da fé, que no dia de hoje, Deus, elas possam se tornar filhas do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu pra perdão é eficaz. Esse sangue é o coração, força, amor e vida traz. Esse sangue é o coração, força, amor e vida traz. João, capítulo 6, versículo 35, vai dizer assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai dizer assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor
ela é um símbolo. E esse símbolo serve para nos lembrar que Jesus morreu na cruz por nós, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus subiu aos céus, e um dia Ele vai voltar para nos buscar, e Ele não nos deixou só, Ele enviou o Seu Espírito para conosco. Nós não estamos sozinhos. A ceia do Senhor é um símbolo que nos lembra que a igreja do Senhor Jesus é um corpo composto de pessoas imperfeitas. A igreja do Senhor Jesus é um corpo composto de pessoas imperfeitas. E é através deste corpo que Jesus tem trabalhado, é através desse corpo que Jesus tem levado o seu reino avante. O pastor Ricardo Barbosa, ele vai dizer que ao nos convidar a sentar ao redor da mesa, Jesus, ele nos desafia a deixar o eu de lado e incorporar o nós. Não sou mais eu, agora somos nós, lutando em torno de uma única causa, Jesus Cristo de Nazaré. O texto vai dizer no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Enquanto eu servir os músicos, eu te convido a examinar-se a si mesmo, a fazer uma oração. Sonda o teu coração, sonda a tua mente nessa manhã, peça perdão para o Senhor, peça misericórdia para o Senhor. Coloque diante do Senhor a tua vida. E depois que você fizer essa oração, eu te convido a esperar para juntos cearmos. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de celebrarmos a ceia do Senhor nessa manhã. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor se entregou na cruz por mim, pelos meus irmãos. Obrigado, Deus, por saber que o Senhor enfrentou aquela cruz. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a sepultura. O Senhor subiu aos céus, mas um dia vai voltar para nos buscar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de pertencermos à Tua igreja, Deus, a esse corpo composto de pessoas imperfeitas, lutando por um único propósito, por uma única causa, chamada Jesus. Faz-nos um, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, faz-nos um
simpatizante a filho de Deus. Eu quero te encorajar a tomar essa decisão, a assumir esse compromisso com Jesus. Venha fazer parte dessa linda família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma ótima semana a todos.